Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é pânico no trânsito. Para tal, estamos convidando Valdemício Silva Souza e a psicóloga clínica Michele Maimoni. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Era seu aniversário e a criançada estava na maior festa. Tudo muito divertido até que alguém jogou um papel de bala no chão. Papel que ninguém catou. Nada aconteceria se não tivesse chovido e acumulado água por lá. Dias depois, nada de festa no hospital. Cuidado! A dengue, a chikungunya e a zika matam. Denuncie locais de risco pelo Disque Saúde Maringá, número 160, Programa Municipal de Controle ao Aedes aegypti. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é pânico no trânsito. Você conhece alguém que tem pânico no trânsito? Muito bem, o tema de hoje é muito interessante. Para tal, nós estamos convidando Valdemício Silva Souza. Valdemício, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite e estou à disposição. O Valdemício é conhecido como Val, ele é proprietário e instrutor da tradicional Autoescola Mandacaru. E a psicóloga clínica Michele Maimoni. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu estar aqui nessa cadeira agora, né? Ao invés de estar atrás das câmeras, hoje estou aqui sendo entrevistada. Muito bem, aqui vamos resumir então o currículo da Michele, né? Lembrando que ela é graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em psicoterapia infantil e do adolescente pelo Sesumar. É especialista em saúde mental e intervenção psicológica pela UEM. Ela é especialista em terapia de casal e família pela FTSA e pela Chicago Center for Family Health da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então é um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre esse assunto interessante que hoje incomoda muita gente, né? E às vezes obter uma carteira nem sempre é muito fácil. E a gente vai comentar aqui com o Val. Qual são os principais receios que existem quando, por exemplo, alguém te procura como alunos na tua escola? A princípio, o pessoal fica muito preocupado com os testes, com as avaliações psicológicas, antes mesmo da entrada no processo de habilitação, né? E aí a gente procura passar para o aluno o passo a passo. A primeira parte do processo é isso, você vai passar por uma avaliação física e mental, que é o tradicional exame de vista, que o pessoal fala, né? Depois uma avaliação psicológica, onde vai ser feitos os testes, né? De concentração, de raciocínio lógico e outros testes. E aí, após isso aí, que a pessoa vai entrar em sala de aula para ter o conhecimento sobre a legislação de trânsito, né? E é passado por isso, aprovado nisso, aí vai para a parte prática, ou seja, pegar o volante e aí sim que vai ser passado o passo a passo de como o comportamento do trânsito. Vai ficar essa mesclada do teórico com o prático, né? O instrutor vai estar passando para o aluno, lembra que você viu lá em legislação, a sinalização, a regra de circulação, como você deve se comportar no trânsito, e aí vai passo a passo. Quando alguém te procura para ter aulas, inclusive, a maioria geralmente são jovens, né? 80%
do nosso cliente, vamos dizer assim, ele está na faixa dos 18 a 19 anos. Completou 18 anos, às vezes no dia do aniversário ele já está lá para dar entrada na habilitação. E aí depois vem os temporões que a gente fala, né? O pessoal depois dos 30, 40, 50, até 60 anos, 70 já teve caso de receber o pessoal fazer a primeira habilitação. Mas o grande mesmo, o grande público, 80% é nessa faixa aí, de 18 a 20, 22 anos por aí. A dificuldade, né, Val, para as pessoas de mais idade é muito maior, né, que os jovens, né? Claro, né? Com o passar da idade, o pessoal vai tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Aí tem uma série de fatores que vai influenciar aí, né? Então, tem pessoas que nos procuram para tirar a habilitação, às vezes ela teve ela conseguiu uma condição melhor na vida, conseguiu comprar um carro ou se viu numa situação de ser o único da família ali para poder perder o marido, no caso do esposo, ou a esposa se separou, e daí tem que encarar a vida, e aí vai procurar a habilitação, porque até então tinha a comodidade, né? Tinha alguém que levava, buscava, fazia todo esse trabalho, aí às vezes se vê nessa situação e vem procurar, né? Por necessidade do momento, né? É interessante isso. Michele, quando uma pessoa inicia as aulas de autoescola, é normal sentir um pouquinho de ansiedade, mas isso é muito comum, principalmente pessoas de idade, né, Val? Você poderia nos explicar quando essa ansiedade vira uma doença que pode impedir o indivíduo de tirar a carteira? Então, a ansiedade é um sentimento normal, né? Todos nós sentimos ansiedade em relação a uma situação nova. É uma sensação de apreensão mediante uma situação nova, desconhecida. Então, é um sentimento difuso em termos psicológicos, porque a gente não tem algo concreto, né? E tem também os sintomas físicos, às vezes palpitação, taquicardia, sudorese. Então, a ansiedade é um sentimento normal mediante uma situação nova. O que acontece é que quando a pessoa ela fica ansiosa demais, exageradamente, aí esses sintomas são exacerbados, isso acaba atrapalhando o raciocínio, a concentração, a capacidade de associação, que é de relacionar uma coisa com a outra. A pessoa perde até a memória. Então, uma pessoa ansiosa demais mediante uma situação nova, ela acaba tendo uma alteração da percepção da realidade do seu funcionamento mental. Então, a pessoa tem que se acalmar, que é lógico que a ansiedade todo mundo vai sentir, né? E a ansiedade é diferente de medo, né? Porque medo tem um objeto concreto, real, né? A ansiedade é uma sensação difusa, né? O medo já é algo crônico, já é específico. E a ansiedade não, é algo difusa, ela não tem um objeto certo. Então a pessoa, quando ela fica muito ansiosa, é em relação a tudo, aquilo atrapalha tudo. É uma sensação que daí não deixa ela funcionar normalmente. Então a pessoa tem que se acalmar, porque às vezes mesmo ela sabendo dirigir, sabendo as leis, né? Ela tem todo o conhecimento, chega na hora, ela não consegue daí fazer o teste ou passar no psicotécnico por ansiedade, porque isso realmente atrapalha a capacidade da pessoa de raciocinar. Bem, Michele, Val, é assim mesmo que acontece com teus alunos? Exatamente. O aluno passa pelos exames, está tudo preparado, faz a parte teórica, e daí a hora que ele entra no carro, que o instrutor, a gente vai mostrar para ele como que é essa parte teórica, né, de fato, colocar isso em prática, e tem alguns casos, né, que a pessoa ela trava, né, ela tem aquele bloqueio, né, e aí a gente tem que fazer um trabalho, explicar, olha, o veículo tem toda a segurança, aqui tem um outro comando, aqui tem um outro freio, uma outra embreagem, num lugar seguro, um ambiente seguro, a gente procura isso, né? E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai se soltando, relaxando e aí consegue atingir o objetivo ali, que é colocar o carro em movimento e fazer as manobras necessárias. Muito bem. Agora nós teremos no bloco Veja Bem a participação da oftalmologista Aline Maimone. Aline, o que o sol pode causar
para os olhos? O sol, ele é um desencadeador de várias doenças oculares, ele não é o causador, porque a pessoa precisa ter a tendência para o aparecimento dessas doenças. E quais são essas doenças? Primeiro é a catarata. A catarata tem uma relação direta com a exposição solar. Outra doença seria a degeneração macular relacionada à idade. E uma doença um pouco mais simples, que causa menos problemas, mas irrita muito o olho, incomoda muito o paciente, é o pterígio. E como prevenir, então, essas doenças que são desencadeadas, que pioram com a exposição solar? Bom, com a proteção do olho. A proteção ela se faz basicamente com óculos de sol, só que o óculos de sol ele tem que ter a proteção ultravioleta. Existem alguns óculos que são comprados em alguns lugares que não tem uma boa procedência dessas lentes, que não tem a proteção e eles acabam até sendo prejudiciais. Se a pessoa fica exposta muito tempo ao sol, só os óculos não são suficientes, porque o sol ele pode entrar pelas laterais do óculos. Então também se indica o uso de chapéus com abas largas, bonés. O que se existe no mercado de novo são as lentes de contato que protegem contra os raios ultravioletas. Nós temos dois tipos basicamente de lentes, que seria da classe 1 e classe 2, e que elas podem proteger até 90% a 99%, mas apenas da parte central. Então doenças como pterígio, essa lente de contato não estaria evitando. O importante então é proteger o olho contra o sol, ou usando óculos, associar com bonés, chapéus. Também a lente de contato hoje pode ser uma das maneiras de você proteger o teu olho contra o sol. Obrigado, Aline. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco esse tema importante que é pânico no trânsito. Nos aguarde e já voltaremos. Ele chegou em casa atrapalhado com as compras. Para complicar, o vento ainda fez voar uma das sacolinhas até o quintal. Deixa pra lá, pensou ele. Nada aconteceria se não tivesse chovido e acumulado água na sacolinha abandonada e virado lá um foco do mosquito. Cuidado! A dengue, a chikungunya e a zika matam. Denuncie locais de risco pelo Disque Saúde Maringá, número 160, Programa Municipal de Controle ao Aedes aegypti. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44-3245-3062. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026-1515. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você.
Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Há 18 anos no mercado, a Marmoraria Colombo oferece a seus clientes a mais completa linha de mármores e granitos, silestone e porcelanato. É referência em revestimentos decorativos e acabamentos de alto padrão. Faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 7455. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos de volta ao nosso programação de hoje com o tema em pauta Pânico no Trânsito, com a psicóloga clínica Michele Maimone e Val, que é o proprietário da Autoescola Mandacaru. Michele, no caso de fobia e ataque de pânico, né? Qual é a diferença com relação a dirigir? Então, há uma diferença. Nós já falamos um pouquinho sobre ansiedade e fobia e pânico já seriam problemas mais psicopatológicos mesmo. Mesmo que as pessoas usem no senso comum esses termos, na verdade, fobia e pânico são problemas psicológicos e psiquiátricos. O que é uma fobia? Fobia é um medo associado a uma ansiedade e a uma situação emocional. Tem que ter esses três componentes. Então, a ansiedade que a gente já falou, que é esse sentimento generalizado, difuso em relação a uma situação nova, mais um medo, que é algo mais específico em relação ao objeto, vamos supor, medo de dirigir, e uma situação emocional anterior, vamos supor, um pai ou um marido que falava para a mulher, você não pode dirigir, você não consegue, mulher não consegue dirigir, é ruim no trânsito, já deixou ela traumatizada, ou um acidente de carro que a família sofreu. Então, uma situação emocional somada a um medo e uma ansiedade. Junta todos esses três ingredientes e aí vira uma fobia. Então, a fobia é um medo antecipatório. Eu começo a ter todos aqueles sintomas de sudorese, palpitação, taquicardia antes da situação. Então, a fobia de dirigir, antes dela estar no carro, ela já começa a ter toda aquela sensação fóbica. Então, fobia é um medo antecipatório a uma situação, antes daquilo acontecer. Então, eu fazer o teste, o psicotécnico, eu já entro do estado de um medo profundo que é fóbico, como se aquilo fosse algo ameaçador. Isso é fobia. Pânico é a crise em si, é a crise em locus. Então, eu entro dentro do carro e eu tenho uma crise nervosa, palpitação, sudorese, taquicardia, náusea, acho que vou morrer, quero sair correndo, tenho paralisia. Então, é a crise. Pânico é a crise. E isso é grave também, a pessoa não tem controle. Então, são três sintomas diferentes. Ansiedade é algo normal, fobia e pânico são situações psicopatológicas que devem ser tratados por um psicólogo e às vezes por um psiquiatra também. Val, quando acontece esses problemas que a Michele acabou de relatar, como é que você lida com teus alunos? Então, já tivemos essas situações que a Michele falou, já passamos por isso, tá? Já teve situação. Não é tão comum o caso mais grave, do pânico, mas acontece, já aconteceu. Então, a gente, quando é o primeiro caso da fobia ali, a gente procura tranquilizar, dar segurança, passar a segurança, explicar, olha, aquela situação que eu falei do carro, o trânsito, o local
também. Porque quando a pessoa, eu falar no caso aí, a pessoa que já tem habilitação e está com medo ou passou por algum problema e ela tem medo de estar no trânsito. Então o que acontece? A gente procura um lugar bem tranquilo, de preferência esses bairros novos, asfaltados, onde não tem muito trânsito, não tem muito pedestre. Então que a pessoa tem aquela visão total dos cruzamentos, né? E aí, plano de preferência, né? Então a gente vai trabalhar isso. Começa com saída, parada, uma curva para a direita, para a esquerda. Então a gente vai aos poucos para a pessoa ir pegando segurança e aos pouquinhos a gente vai introduzindo ela no movimento, no trânsito, né? Então a gente procura passar o máximo de segurança à pessoa. Então é muito relativo, assim, né? Depende, isso varia muito também de pessoa para pessoa. Então a gente tem que ser um psicólogo ali no volante, né? Vai avaliando a pessoa, analisando o comportamento dela e aos pouquinhos vai introduzindo ela numa situação mais de aglomeração. Porque no princípio, ela acha que você vai aprender a dirigir ou você vai voltar a dirigir e você já vai entrar num trânsito pesado, de caminhão, de aquele movimento e pedestre. Não é assim. Então tem o passo a passo, né? Vai lá bem tranquilo e aos pouquinhos, conforme a aceitação da pessoa, conforme a evolução dela, a gente vai introduzindo ela no movimento, no trânsito. No caso, por exemplo, do exame psicotécnico, né? Do psicoteste, né? No caso, né? Por que muitos alunos reprovam nesse exame? Olha, o exame psicotécnico ele é muito pessoal. Ele vai fazer uma avaliação do perfil da pessoa, como é que ela reage em determinadas situações, como que é a concentração dela, como que é o raciocínio lógico dela, o comportamento dela. Então é muito pessoal, muito ali específico mesmo, né? Então a clínica, que é onde ela vai estar sendo avaliada, vai aplicar esses testes e se não fechar um diagnóstico, vai pedir uma nova avaliação, uma segunda, uma terceira, ou então vai encaminhar ela para algum serviço mais específico, né? Ou encaminhar ela para uma psicopedagógica, ou para vai depender da situação, né? Só após essa liberação desses exames é que a gente vai colocar a pessoa em sala de aula. O Detran permite que a gente coloque ela em sala de aula para continuar o processo de habilitação. Então de 2 anos para cá, o Detran travou a gente, vamos dizer assim, né? Antigamente, vamos dizer assim, antes dessa exigência, o aluno chegava lá, dava entrada na carteira de habilitação, a gente já colocava ele em sala de aula, depois ele ia fazer exame, tudo. Não, agora ele tem que passar por esses exames, após aprovada, que a gente vai colocar ele em sala de aula, para depois ir para uma parte prática. Então ele tem que passar por toda essa avaliação. Muito bem, Michele, para encerrar, quais as dicas que você daria, no caso, para orientar os nossos telespectadores, né, para vencer o medo relacionado a dirigir? Bem, como a gente já falou, eu acho que o maior problema aí é a ansiedade, né? Essa ansiedade patológica. Então eu diria para as pessoas se acalmarem, não ficarem criando assim, né, um bicho de 7 cabeças em relação a isso. Às vezes, em relação a uma situação desconhecida, a gente fica com medo excessivo. Não ficar com um pensamento negativo. Não vai dar certo, não vou passar, vai dar errado. E sempre tem alguém que conta uma história, né? Reprovou, aconteceu isso. É procurar não ficar se contaminando com pensamentos negativos. Às vezes para aquela pessoa foi assim, mas para você, de repente, vai ser diferente, né? A hora que você tiver o contato com a situação, você vai ver que é bem diferente, né? Então tenha uma atitude positiva, né? Nada de pensamento negativo, menos ansiedade, vai fazer a prova que vai dar tudo certo. E vai lá na Autoescola Mandacaru, né? Se precisar de ajuda. Exatamente, a gente com tá lá para orientar. Eles estão treinados para orientar. E se precisar também de atendimento psicológico, a gente está à disposição. Tá bom. Aí nós vamos ter um vídeo, inclusive o endereço da Autoescola Mandacaru. Quero agradecer a participação do Val, da Michele, né? Infelizmente o nosso tempo já esgotou, né? Lembrando, né, aos nossos amigos telespectadores que você pode encontrar o nosso endereço no Facebook, né,
e podem acessá-los e ter todos os programas já gravados, só acessar no item álbuns. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com tua audiência para um próximo programa. Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje. E o tema em pauta é tecnologia e saúde. Vamos abordar hoje o uso do celular e as suas influências com relação à saúde. Para tal, nós temos dois convidados. Inicialmente, que faz parte aqui do nosso programa, é a habituê, a Michele Maimone, psicóloga clínica. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Lembrando que a Michele é especialista em saúde mental, psicoterapia de criança e adolescente, terapia de casal e família. Ela tem graduação pela Universidade de Chicago e ela é formada pela Universidade Estadual de Maringá. Também temos convidado o Alex Benali. É um prazer tê-lo aqui conosco, Alex. O prazer é todo meu, Tornson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu programa. O Alex Benali, ele é formado em administração pela Faculdade de Maringá e pós-graduado em comércio exterior pela Unifama e também proprietário das lojas Brasil Celular. Ele é o único representante da Apple em Maringá e região. É um prazer tê-lo aqui conosco, a Michele e o Alex. Lembrando que também nós estamos num cenário novo aqui, comemorando os 15 anos do programa Saúde Hoje. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. Inicialmente, vamos conversar com o Alex. Alex, é indiscutível que o uso do celular tornou-se praticamente indispensável para as pessoas. Hoje, praticamente, há casos em que o indivíduo tem mais de um celular, né? Quais os benefícios que o celular traz com o meio de comunicação? Bom, hoje são vários, né, Tornelson? Acho que um deles é telefonia móvel hoje, aproximando as pessoas, né, através da maioria dos aplicativos aí, né, WhatsApp, Facebook, amigos de tempos que não se encontram, acabam se comunicando aí com grande facilidade, né, pessoas do outro lado do mundo. Então, com certeza ajuda em várias situações. Então, acaba poupando muito do tempo aí na parte de comunicação, custo também, né? Hoje em dia, utilizando aí das redes Wi-Fi, 3G, então os aplicativos aí você acaba muitas vezes nem fazendo uma ligação, mas acaba se utilizando de alguns aplicativos aí, diminuindo muito custo aí nesse sentido. Eu me lembro, eu sou praticamente um indivíduo privilegiado. Eu assisti várias evoluções tecnológicas até hoje.
Na minha época, inclusive na minha cidade, em Cafelândia, há 60 anos atrás, praticamente não havia televisão, somente rádio, que as cidades do interior do estado de São Paulo tinha rádio e jornal e cinema, mas televisão nem pensar. E hoje nós temos o celular, que é é indispensável para o indivíduo, né? Qualquer lugar que ele está, ele tem um celular. Todo mundo tem seu celular hoje. Praticamente é indispensável. Ele traz um benefício, mas também pode ter alguns problemas, né, Michele, com relação à saúde. O que você me conta a respeito? Olha, eu acho realmente um avanço magnífico. Eu também tenho um iPhone, né? Sou cliente da Brasil Celular. Eu acho que existem aí alguns aplicativos hoje que ajudam muito na comunicação, como o Alex falou. WhatsApp, Facebook, e-mail que estão no celular. Mas a gente tem que tomar cuidado porque também tem as distorções. Por exemplo, em relação ao WhatsApp, eu vejo. Acho ótimo, a gente tem grupos de trabalho, grupos da família, tira uma foto, manda em tempo real, manda um áudio. Que legal que é isso. Meu sobrinho fazendo o exame de faixa, minha irmã nos Estados Unidos vendo o exame de faixa em tempo real. Isso é maravilhoso. Mas o que eu vejo é algumas complicações na parte da comunicação. Entre os adolescentes, por exemplo, em relação ao WhatsApp, as pessoas já não falam mais no telefone. A comunicação é aquela coisa truncada só em pedaços. Então isso eu acho algo complicado. Estimula muito a virtualidade, dificulta a relação realmente pessoal. Então tem que tomar cuidado para não ficar muito no virtual. Né? Porque o virtual é fácil, você desliga o celular. A pessoa real você tem que lidar com as dificuldades, com os problemas, com os impasses da relação. Em relação ao Facebook também, porque é uma coisa que tem no celular, pelo menos tem no meu iPhone, todo mundo fica no Facebook o tempo todo. Eu vejo que tem aí um complicador, que é esse excesso do público, um exibicionismo. Então as pessoas tornaram tudo público. A mulher está parindo, o que você está comendo, se está no hospital, troca a foto do perfil uma vez por semana, é algo até ridículo. O excesso de exposição, né? Um exibicionismo doentio. Tenho que mostrar tudo que eu estou fazendo. Antigamente as coisas eram muito mais privadas. A gente tornava público alguma coisa ou outra. Quantas pessoas iriam ver um álbum de viagem sua? Sei lá, meia dúzia, hoje são 1.000, 2.000, 5.000, compartilha com mais as outras, tem lá não sei quantas pessoas que podem ter acesso à sua privacidade. Então eu vejo que o indivíduo perdeu a noção do que é público e o que é privado. Isso é patológico. Outra coisa, o exibicionismo excessivo. Eu tenho que mostrar tudo, eu tenho que ter um retorno para minha autoestima. Quantas curtidas teve a minha foto? Sabe o que isso significa? Nada. Não significa nada em termos de relacionamento afetivo. Tudo uma falsidade, é tudo a parte da imagem. Então tomar cuidado para não ficar muito baseado nessa coisa da aparência, da superficialidade. Eu não vou ser hipócrita, eu sou vaidosa, eu também adoro aparecer, mas a gente tem que ter um limite e ter uma noção do quanto que aquilo não é real, né? O quanto aquilo é muito mais uma brincadeira. De modo geral, as relações estabelecidas virtualmente não são relações de profundidade afetiva. Acho que é um recurso que ajuda a gente a se aproximar de pessoas que a gente já tem um vínculo e também é uma forma de conhecer pessoas pelo Tinder, pelo Facebook, não é? Uma forma de se relacionar. Mas acho que tem que ter um pouco de parcimônia em relação a isso e não ficar muito exibicionista e com a autoestima muito pautada na aparência, na imagem social. Alex, bom, a gente sabe que existem essas complicações, né? É o mau uso do celular, né? Claro, né? Isso faz parte da vaidade humana, do defeito, né, do ser humano, né? E isso acontece geralmente. Mas o celular ele tem alguns aplicativos com relação à saúde, né, Alex? Você poderia dizer quais são? Tem. Na verdade, hoje tem vários aplicativos, né? Alguns mais simples, que servem nada mais nada menos para contar a quantidade de passos que você pode dar durante o dia. E tem alguns aplicativos que podem ser até utilizados com outros acessórios, né, com um relógio, com alguma coisa que ele controla várias outras situações, né, como batimento cardíaco, quantidade de calorias que está sendo queimada aí durante o dia, né? Então, com certeza são vários. Hoje tem um aplicativo Saúde que ele tenta, que exatamente o nome se chama Saúde, que pode ser abaixado aí no App Store com facilidade, e ele tenta reunir várias funções num único aplicativo. E ele serve ali também para armazenar dados, né? Você coloca ali tipo sanguíneo,
várias outras informações, que às vezes no caso de acidente pode ser utilizado aí como ferramenta, como uma ajuda ali na hora de um socorro, alguma coisa assim. E também existem alguns aplicativos que o indivíduo pode fazer, por exemplo, estar num lugar bem longínquo, que não tem uma assistência médica adequada. O indivíduo usa o celular, entendeu? Faz a filmagem do paciente, o conteúdo histórico do paciente, e pelo celular ele é transmitido por um centro, né, de tecnologia avançada, e o diagnóstico é feito e as orientações são dadas para aquele médico num lugar ermo para poder tomar uma atitude adequada, né? Isso é um avanço fantástico também. Não, sem dúvida, o telefone celular hoje ele ajuda em várias funções. Como a Michelle estava dizendo, você tem que ter muito cuidado aí com a utilização. Assim como ele pode ser utilizado, né, para ajudar o ser humano, ele também pode ser usado aí para causar alguns problemas psicológicos, problemas de ansiedade e até provocar acidentes aí, como a gente tem visto muito ultimamente. Então, assim, é uma ferramenta muito importante. O telefone celular com certeza ajuda muito, principalmente com a grande quantidade de aplicativos hoje, né, na área da saúde, mas tem que tomar muito cuidado. Eu acho que além de tirar a concentração no volante, o celular pode tirar a concentração de muitas outras situações, como por exemplo em relação aos estudos que eu tenho visto. Os adolescentes não conseguem aprender, reter informação, porque estudam de maneira muito fracionada. Então uma dica para quem está em casa, desligue o celular na hora que você for estudar. Senão você não vai conseguir aprender direito. Então, o adolescente deixa o celular de lado, você vai demorar menos tempo daí estudando, porque você vai realmente conseguir se concentrar e aprender aquele conteúdo. Então, não é só falta de concentração no trânsito, é no estudo também, em situações de trabalho que pode atrapalhar. Muito bem, a gente vai voltar no próximo bloco com esse tema tecnologia e saúde. Em um sábado qualquer, ele chamou os amigos. Era um churrasquinho inofensivo até a hora da tubaína. Abriu a garrafa com gosto, lançando a tampinha lá no gramado. Ninguém se lembraria dela se não tivesse chovido e acumulado água por lá. Cuidado! A dengue, a chikungunya e a zika matam. Denuncie locais de risco pelo Disque Saúde Maringá, número 160, Programa Municipal de Controle ao Aedes aegypti. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44 3245 3062.
A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, com o tema Tecnologia e Saúde. Alex, recentemente nós tivemos alguns casos, inclusive no Rio de Janeiro, com o uso do GPS, no caso de um casal de idosos, né, que entraram numa favela, né, porque o GPS indicava o caminho mais curto por aquele local. Eles acabaram sendo metralhados, né? Inclusive a esposa desse casal acabou falecendo, né? Tivemos outros casos semelhantes também nas favelas no Rio de Janeiro, das pessoas usando o GPS e entrando inadvertidamente nesses locais. Quais os problemas que podem acontecer com o uso indevido ou não desses aplicativos no celular? Bom, Tornes, o GPS com certeza ele ajuda muito, né? Então, mas tem que tomar cuidado para saber se o software que está sendo utilizado no GPS está atualizado. E também não pode perder o senso crítico, né? Você confiar 100% no aplicativo, porque normalmente ele acaba apontando os caminhos mais curtos, né? Então nós sabemos aí que em grandes cidades você acaba tendo assim, o nome de pequenas ruas trocados por nome de avenidas, tá? Então tem que tomar cuidado para não ficar alienado ali no equipamento e tem que ter um pouco de bom senso também na utilização desse equipamento. De fato você tem razão, o indivíduo tem que ter bom senso, né, e saber, né, usar o GPS adequadamente, né? Michele, no caso, o uso indevido do celular pode prejudicar os relacionamentos interpessoais? Eu acho um assunto controverso, polêmico, né? Tem um lado positivo e negativo. O celular pode aproximar a gente de pessoas que a gente já tem um vínculo afetivo real. Alguém que está longe da gente geograficamente, e o celular, né, faz com que a gente consiga ficar próximo através de mensagem, falar no celular mesmo, pelo WhatsApp, Facebook. Mas também tem o outro lado, de às vezes a gente estabelecer relacionamentos virtuais. Isso eu estou achando complicado na atualidade. Relacionamentos virtuais com pessoas que você nunca viu, né? Tem gente que namora 2, 3 anos, alguém que a pessoa nunca conheceu, não sabe o cheiro, nunca beijou e acha que está namorando, que tem um relacionamento super sério. Tem um paciente que dorme com o celular e diz que está dormindo com o namorado, ele com o celular ligado lá do outro lado do mundo e ela aqui, alguém que ela nunca viu. Então aí já entra na ordem do patológico. Então, a gente utilizar o celular e a internet para nos aproximarmos de pessoas que nós já temos um vínculo, ou até para conhecer novas pessoas, que eu acho um recurso formidável, né? Tinder, Facebook, né? Salas de bate-papo, e você pode conhecer alguém, mas trazer para o mundo real. O problema é quando eu me conecto com alguém virtualmente e fico só na conexão virtual. Aí eu estou escondendo alguma dificuldade minha de vínculo real, né, ou uma fobia social, algo dessa ordem. Então, tomar cuidado para não estabelecer relações virtuais como se elas fossem reais. É importante também ressaltar, hoje em dia, o uso indevido, excessivo do uso do celular por adolescentes, né, mesmo crianças, né, e os pais não colocam limites nas crianças, né.
Isso acontece muito frequentemente, né, Alex? Há casos que o indivíduo chega a dormir com o celular e dorme muito pouco, porque fica até a noite, né? Não consegue desligar o celular. Não consegue desligar o celular, né? E vai para a escola sonolento, né? Não consegue ter um aproveitamento. E o Alex sabe de situações dessas, né? Que a pessoa, se o celular quebra, como que acontece? Você poderia citar um exemplo assim, né, que acontece no atendimento aos clientes? Tem um caso lá onde o pai vai com o filho com o telefone que está com defeito, com o smartphone, com o iPad, e quando você diz que o aparelho vai ficar 7 dias ali para o conserto, para manutenção, que normalmente a Apple ela acaba trocando o equipamento completo, isso volta para o warehouse da Apple, que fica em Jundiaí, São Paulo. E esse período aí da ordem de serviço até a entrega do reparo para o cliente acaba demorando aí uma semana. Tem pais que entram em desespero, falam, meu Deus, meu filho vai ficar uma semana sem iPad, o que ele vai fazer da minha vida em casa? Então, quer dizer, é complicado, tem que tomar muito cuidado aí, porque essa alienação acaba sendo muito prejudicial. Então, é uma transferência, né, Michele, do cuidado que se devia ter com as crianças, o tempo que os pais deveriam ter com as crianças, e eles deixam a criança no celular ou na televisão também, né? A maneira de não ter muito cuidado com as crianças, né? O Alex falou uma palavra interessante, alienação. O problema é que às vezes desconecta a gente no mundo real. Agora, hoje em dia não tem como viver sem os eletrônicos, sem a internet. Na nossa época era diferente, mas nós já estamos velhos. Atualmente a criança já nasce mexendo no iPhone. Então tem que pôr limite, mas tem que entender que isso faz parte das relações na atualidade. A questão é ter bom senso para o uso. E bom senso é difícil em qualquer situação, seja alimentar, relacional, até no uso do iPhone. Então tem que ter bom senso. Você tem uma experiência, Alex, de 15 anos nessa área, né? Telefonia celular. Com relação a esses boatos que o uso do celular dá câncer, o que você poderia dizer a sua experiência a respeito? Bom, Ernesto, existem sim boatos sobre o assunto, mas estudos aí comprovam que realmente são boatos. Então, um último feito agora pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, comprova que existe radiação aí causada pelo telefone celular, mas ela não é suficiente para quebrar as ligações químicas do DNA. Muito bem. Michele, com relação à nomofobia, você queria que definisse o termo e quais as implicações que ela acontece com relação ao uso dos celulares? É um termo novo que não está ainda nos compêndios de psicopatologia, mas é uma forma de fobia. Na verdade, quem já tem uma fobia social, uma dificuldade de contato, convívio, exposição pública, de relacionamento e de vínculo, pode desenvolver uma nomofobia. No é uma nomenclatura que vem de não, mo de mobile, quer dizer, de móvel, celular móvel, e fobia de fóbico. Então, a nomofobia seria um pânico da pessoa de ficar sem o celular, seja porque o celular está estragado, ou porque não está encontrando, ou porque acabou a bateria. Então, a pessoa entra realmente numa reação de pânico. É um problema emocional que tem consequências físicas. A pessoa tem os mesmos sintomas de que um quadro fóbico. Ansiedade, palpitação, sudorese, medo, achar que não pode ficar sem aquilo. Mas isso é muito raro. A gente tem até uma dependência na atualidade do celular, mas essa dependência é diferente de uma fobia. Fobia é quando há um sofrimento psíquico grave e até sintomas fisiológicos envolvidos. A pessoa fica realmente numa dependência doentia, daí precisa de ajuda psicológica. Alex, para complementar, você é o único representante, através da Brasil Celular, da Apple aqui na região? Sim, doutor. Aqui no Paraná são 3 assistências técnicas autorizadas, né? Tem uma em Curitiba, uma em Londrina, e aqui em Maringá, a Brasil Celular atende não só Maringá, mas toda a região. Daqui a Foz do Iguaçu, Umuarama, Cascavel, são todos atendidos pela nossa unidade aqui de Maringá. Eu quero agradecer a presença do Alex aqui, representando a Brasil Celular, a psicóloga clínica Michele Maimoni, nesse tema tão importante que é tecnologia e saúde. Lembrando que essa entrevista vai estar no nosso Facebook e no YouTube. Basta acessá-los. Agradecemos a gentileza da tua atenção para contar com a tua audiência para um próximo programa. Há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida
cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica Comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex, com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Ele chegou em casa atrapalhado com as compras. Para complicar, o vento ainda fez voar uma das sacolinhas até o quintal. Deixa pra lá, pensou ele. Nada aconteceria se não tivesse chovido e acumulado água na sacolinha abandonada e virado lá um foco do mosquito. Cuidado! A dengue, a chikungunya e a zika matam. Denuncie locais de risco pelo Disque Saúde Maringá, número 160, Programa Municipal de Controle ao Aedes aegypti. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44-3245-3062. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026-1515. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores. 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734.
Há 18 anos no mercado, a Marmoraria Colombo oferece a seus clientes a mais completa linha de mármores e granitos, silestone e porcelanato. É referência em revestimentos decorativos e acabamentos de alto padrão. Faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 7455. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Em um sábado qualquer, ele chamou os amigos. Era um churrasquinho inofensivo até a hora da tubaína. Abriu a garrafa com gosto, lançando a tampinha lá no gramado. Ninguém se lembraria dela se não tivesse chovido e acumulado água por lá. Cuidado! A dengue, a chikungunya e a zika matam. Denuncie locais de risco pelo Disque Saúde Maringá, número 160, Programa Municipal de Controle ao Aedes aegypti.